atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 34 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Márcio Lucas, as participações de nossos amigos Maria Amélia de Souza Nunes, Valmir Lima, nos comentários, e de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da doutrina espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos um trecho da mensagem intitulada Os Menores Abandonados, de Raul Teixeira, no site da Federação Espírita do Paraná. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 1, Destruição Necessária e Destruição Abusiva, com as questões 733 a 736. No nosso quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 12, que tem como título Educação no Lar. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo Adoção, no item Adoção para preencher carências. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Dando início ao nosso programa de número 34 de 2025, Verdade e Luz, começamos com o nosso editorial. Hoje trazemos, de autoria de Raul Teixeira, um trecho de seu texto com o título Os Menores Abandonados.
O que é que deve passar pela mente de um desses menores? Crianças ou adolescentes que não são propriamente menores de rua, que não foram abandonados pela orfandade dos pais ou pelo abandono tácito dos seus genitores, mas aqueles meninos, meninas que vivem dentro de casa com seu pai, com sua mãe, apenas como um dado. É que esses pais são sempre ausentes, seja pelo trabalho, seja pela vida social intensa que levam, seja por que motivo for. Esses moços, essas crianças, esses jovens ou adolescentes, o que é que deverão pensar? O que é que lhes passa pela cabeça? Parecerá que eles são verdadeiros estorvos na vida dos seus pais, porque os pais nunca têm tempo para eles. Sempre coisas muito rápidas para atender às necessidades econômico-financeiras, para dar-lhes dinheiro, para ouvir a respeito de alguma de suas necessidades. Então, naturalmente, nós temos que mudar o nosso conceito de menor abandonado, porque há menores que são abandonados, por exemplo, por professores, principalmente quando o professor, ao ver o jeito abusado, desabusado dessa criança, daquele jovem, daquele adolescente, já se indispõe com ele e passa a acreditar que essa criança não tem jeito, esse moço não tem jeito. De onde ele vem, não dá para salvar-se. São moços, são crianças abandonadas, são menores abandonados. Então eles começam a ser reprovados, porque aquele profissional colocou na mente que essas crianças não têm condição, não têm salvação. Não estamos fazendo apologia da aprovação automática por si mesma. Não é isto. É que nós não podemos reprovar alguém porque achamos que esse alguém não tem condição e, a partir daí, realizarmos essa exclusão. Será mais uma exclusão para esse menor abandonado pelo seu professor. Esses menores, essas crianças, essas pessoas já são abandonados porque não têm atendimento médico. Eles não se dão conta do próprio desenvolvimento do corpo, da mudança de fase. Não há ninguém que lhes diga por que é que surgiram os pelos, a menarca, as poluições noturnas. Eles não sabem como essas coisas se passam. Eles não sabem como essas coisas se dão. São menores abandonados da saúde pública. Eles recebem esse opróbrio da sociedade. São pessoas que parecem não ser ninguém. Então, quando nós pensamos em menores abandonados, imaginamos que sejam somente aqueles que estão nas calçadas, no meio das ruas, cometendo atos infracionais. Mas também são abandonados aqueles que, dentro de casa, não têm seu pai ou sua mãe que lhes possa falar ou que lhes possa dizer a respeito dos perigos que eles encontrarão pelas ruas. Para que não caiam na lábia dos espertalhões, daqueles que querem tirar proveito de crianças e de adolescentes, daqueles que querem ganhar dinheiro às custas da prostituição infantil ou infanto-juvenil. Há tantos modos de criar menores abandonados, de criar menores carentes. Nem toda criança, nem todo jovem que carrega nos pés caros calçados, tênis de marca, roupas de grife, deixa por isso de ser menor abandonado. Porque há muitos adultos que têm grande facilidade em dar coisas, mas têm uma enorme dificuldade em se dar nas coisas que dão. É por essa razão que nós precisamos tratar dos menores abandonados. Aqueles que não têm comida,
que não tem pão, que não tem roupa, que não tem casa. Dever das autoridades, dever da sociedade. Mas aqueles que têm casa, que têm pão, que têm comida, que têm roupa, que têm quase tudo, mas lhe falta o amor dos pais, cabe-nos pensar no estilo de apoio que estamos dando às nossas crianças, nossos filhos, nossos menores. E, honestamente, verificarmos se, apesar de todas as coisas que lhe damos, se não estamos convertendo nossos filhos em outros tantos menores abandonados. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Dando sequência ao programa Verdade e Luz, de número 34 de 2025, começamos agora o quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, As Leis Morais, em seu capítulo 6, Lei de Destruição, em seu item 1, Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Hoje traremos as questões 733 a 736, onde Kardec questiona os espíritos sobre a lei de destruição e os nossos amigos aqui da noite, Valmir Lima e Maria Amélia, farão seus comentários. Iniciando a questão 733, Allan Kardec questiona os espíritos. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens da Terra, Valmir? E assim responde os espíritos da codificação. A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Bom, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela tem como estrutura basilar a renovação moral do homem. E o Evangelho do Cristo é o que norteia toda a temática da doutrina espírita. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, vamos apurando a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, nós vamos, através desses recursos oferecidos pela espiritualidade superior, onde nós vamos tendo condições de abordar temas, questões cada vez mais abrangentes e mais profundas em relação ao nosso existir. Muitos de nós passamos pelo planeta, pela existência material, sem nos darmos conta a finalidade, o objetivo. E a doutrina espírita vem justamente lançar luzes sobre essa questão. De onde viemos, por que estamos na Terra e para onde vamos? Qual é o objetivo da criação? Né? Por que fomos criados? O que somos? Aqui no caso, dentro da condição ainda de trânsito pela animalidade, que é o momento em que estamos estagiando, de certa forma, pela materialidade, melhor dizendo, quando falamos pela animalidade, porque o nosso corpo ainda tem muito das condições dos animais. A diferença está justamente nas nossas condições intelectuais e morais, no nosso desenvolvimento, na nossa consciência. Mas no que tange às nossas necessidades físicas, ainda somos muito próximos aos nossos irmãos inferiores.
E para atender às necessidades do corpo, muitas vezes nós utilizamos então dos recursos que a natureza nos oferece. E dentre esses recursos está os despojos dos animais, né? Sejam eles peixes, os bovinos, os equinos, os caprinos, e assim, os suínos e etc. Então, assim sendo, é dada ao homem a utilização da carne animal e de outros recursos para a sua subsistência. Só que a lição aqui, a questão aqui, faz com que a gente passe a compreender que nós devemos respeito a tudo o que existe em nosso planeta, pois são recursos que nos são oferecidos para o nosso desenvolvimento. E todo abuso, né, demonstra uma natureza de ignorância, de maldade, de pouco desenvolvimento intelecto e de moral. Então, nós temos que ter cuidados para com a utilização dos recursos que nos são oferecidos, em todos os campos. Então, inclusive, nós vamos vendo que conforme nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto e nossa moralidade, nós vamos também tendo alguns cuidados, até mesmo, por exemplo, com os abates, com os tratos com os animais, os cuidados que se deve ter. Então, é lógico que ainda não é exigido do homem uma angelitude que ele ainda não possui. Mas sabemos que de futuro, né, o homem terá condições de se nutrir de outros recursos, de outros meios, onde ele poderá tirar, né, as proteínas, as vitaminas, todas as condições para que ele se mantenha dentro das necessidades humanas. E isso talvez ainda esteja distante, mas chegará um dia que teremos horror da destruição. Teremos uma consciência mais elevada, inclusive, quanto à natureza dos animais, nossos irmãos, né, da escalada evolutiva menor. Então fica aí, né, uma reflexão para o devido respeito que devemos ter para com tudo e com todos. Márcio Lucas. Obrigado, Valmir. Vamos à próxima questão, 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais, Maria Amélia? E os espíritos responderam assim para Kardec. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. E é sobre isso que nós temos que refletir, que pensar sobre os abusos. Até bem pouco tempo, e eu acho que em alguns países ainda isso é normal, praticar caçadas era um esporte. As pessoas se reuniam para caçar fazões, caçar coelhos. A gente pegar filmes do tempo aí dos impérios inglês, francês, a gente vai ver isso, era bonito. Reunia aquela turma e sair caçando. Recentemente eu estive visitando um castelo antigo e tem uma sala só com as cabeças dos animais que foram abatidos por aquela família. Leões, tigres, cervos. Era um passatempo. E olha o que os espíritos dizem, que é um direito regulado pela necessidade de prover alimentação e segurança. Então, conforme a gente foi evoluindo, esse quesito segurança até ficou mais tranquilo, porque a gente não acha todo dia por aí leões andando, cobras e etc., que a gente precisa sair matando tudo para nos prevenir. E muito menos do quesito alimentação. O Valmir comentou aí sobre o abate, que antigamente era uma coisa cruel. Hoje em dia já tem todo um cuidado para esse abate dos bovinos, dos suínos, que são assim normalmente o que a gente mais usa para se alimentar. E então o homem tem um direito que é limitado e não ilimitado de prover o seu sustento.
E também lembrando isso que o Márcio falou. Se a gente não abatesse os animais, como é que essa transformação ia acontecer? A gente ia viver aí uma superpopulação de animais, invadindo cidades, invadindo casas, e as transformações? E a evolução? Porque hoje em dia, por exemplo, nós temos uma evolução genética muito grande, né, dos animais, das criações. Então, assim, tudo, né, no nossa vida é lei natural, é lei divina. Não é nada errado. O que é errado são os abusos, são os excessos. Então, a gente se alimentar, se prevenir, é super normal. O que a gente não pode é abusar em nada, certo? Obrigada. Obrigado, Maria Amélia. Vamos agora fazer uma breve pausa para os nossos anunciantes e já retornamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornando com os estudos do Livro dos Espíritos, vamos à questão 735, onde Kardec questiona os espíritos. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Bom, algumas reflexões já foram feitas previamente, né? Que é dado ao homem buscar o seu sustento, sua sobrevivência, a sua segurança. Mas, como bem observa aqui, o Espírito chama de bestialidade o comportamento desumano, o comportamento onde se predomina o gosto de matar, de destruir um ser indefeso, né, desprovido de inteligência, onde ele, utilizando do seu livre-arbítrio, da sua inteligência, da sua sagacidade, vai e mata por prazer. Então, seja na caça, seja na pesca, o que for predatório, o que for abusivo, é considerado uma infração, uma violação à lei de Deus. E nós, infelizmente, dado a nossa relativa ignorância, né, não podemos falar de uma ignorância plena, mas falamos de uma ignorância relativa, porque temos já alguns avanços de entendimento, de consciência, que relativiza essa condição.
Então, muitas vezes não podemos atestar esta ignorância, né, das leis de Deus. Então, foi observado que os animais só se destroem por necessidades reais, não por prazer. Né? Não há, de forma alguma, uma violação desse direito, mas no homem há essa violação do direito. Existe um texto que eu sempre gosto de lembrá-lo, que é o capítulo 8, que trata da lei do amor, a lição de número 10, né, onde, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lázaro faz uma observação assim, dizendo que no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimento, e o ponto alto do sentimento é o amor. Aí ele discorre justamente dentro desse contexto aí, lógico, com uma resposta bem mais elaborada, que nós estamos numa fase de corromper, de estar corrompido, onde a sensação ela está exagerada. Então o homem descobre certas capacidades, certas condições e se corrompe para atender necessidades, muitas vezes fictícias, que não são reais, que não são naturais, né? E ele também corrompe o meio onde ele está inserido. E também corrompe aquilo que lhe é ofertado para o seu progresso. Muitas vezes a religião lhe chega para as reflexões naturais dos seus avanços espirituais, ele acha meios, brechas para a satisfação da sua sensação, para, de certa forma, corromper a explicação, o ensino, a estrutura da religião. Outra hora é da política, outra hora é das questões econômicas, outra hora ele se corrompe utilizando de meios de recursos numa destruição abusiva e assim por diante. Então ele está avançado e corrompido. Nessa fase, a sensação é ainda muito forte, porque ele sente prazer em gozar daquilo que lhe é oferecido. Ele abusa do corpo, ele abusa dos poderes econômicos, ele abusa da sua intelectualidade e assim sucessivamente. Só que, depois de cheia a medida, ele sofrerá as consequências e terá que se ajustar e reajustar e reescrever a sua história. Que não bastará simplesmente ele dizer que está arrependido. Ele terá que fazer uma trajetória de volta e reescrever, ou seja, reconstruir aquilo que ele destruiu. Então não é muito estranho vermos aí ambientalistas, vermos defensores das florestas, defensores dos animais, muitas vezes por um desenvolvimento racional, moral mais elevado, mas também por já estarem esses espíritos conscientes dos seus débitos contraídos com a justiça divina. E hoje retornam para reescreverem, né? E às vezes a duras penas aquilo que outrora eles mesmos praticaram. Então pensemos aí, como a Maria Amélia falou, né? Famílias que caçavam e penduravam seus troféus lá, né? A cabeça disso, daquilo e etc. Apenas para exibição. Muitos às vezes são esses defensores, né? Dos cães, dos gatos, dos leões, dos macacos, dos tigres, etc. Porque hoje sentem o peso na consciência de que eles também participaram efetivamente desta destruição abusiva. Márcio Lucas. Obrigado, Valmir. Dando sequência aos estudos, vamos à questão 736. E Kardec pergunta: os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial, Maria Amélia? E os espíritos assim responderam a Kardec: é um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo, e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. E aí fiquei pensando muito a esse respeito e me lembrei um pouco daqueles lugares onde, por exemplo, na Índia, a vaca é um animal sagrado.
Existe um outro país que eu não vou lembrar o nome, onde são os macacos, né? Um tipo de macaco, que são animais sagrados e que convivem no meio da população e você não pode fazer nada com eles. A vaca, a mesma coisa. E aí tinha levado a história um pouco para esse lado, assim, pensando nisso, nesse exagero. Uma outra coisa que eu refleti bastante é que, assim, essas pessoas que decidem pelo vegetarianismo ou pelo veganismo também às vezes exageram, porque eles passam a encarar como se o vegano, vegetariano fosse melhor do que aquele que ainda precisa se alimentar da proteína animal. Então, assim, existem vários aspectos para a gente pensar nisso. Então, o que é esse excesso? É realmente um sentimento de proteção aos animais, então isso é louvável, mas é um exagero. É outro tipo de abuso, é o abuso ao contrário. Até onde isso realmente é um sentimento ou é uma superstição, um medo? E aí agora, quando o Valmir falou que, por exemplo, esses protetores de alguma espécie, aí refleti sobre isso. Provavelmente, realmente, são aqueles que já abusaram e já destruíram demais alguma espécie e que agora estão se preocupando ao contrário, né? Preocupando em proteger. Então, assim, uma frase que eu carrego comigo é que tudo tem que ser equilibrado. O equilíbrio tem que ser a razão de tudo. Tanto a gente não pode destruir, quanto a gente não pode também, ao contrário, querer proteger em excesso. Às vezes a gente vê reportagens em que uma casa tem 50 gatos vivendo numa condição, assim, horrível. Também está errado, não está certo. Então, assim, acho que tudo, né? O que a gente tem que ter em mente é exatamente o ponto de equilíbrio. Até onde vai o excesso de destruição e até onde vai o excesso de proteção. Tudo demais não é legal. E eu vi uma frase que está no livro do Rodolfo Caligares, As Leis Morais, quando ele fala sobre destruição, que eu vou ler, é uma frase curtinha. E ele fala assim, ó, que a lei de destruição é o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E o Valmir já falou disso, né? Nós temos os nossos irmãos que estão em condições inferiores a nós ainda. E é desse modo, através dessas metamorfoses, que os seres vão passando do estado de consciência cada vez mais lúcido até atingir a idade da razão. Então, o que é a idade da razão? É quando nós soubermos equilibrar, né? Usar, por exemplo, matar um animal apenas para satisfazer a nossa necessidade de proteína, proteger os animais que precisam ser protegidos e assim por diante, equilibradamente, sem nenhum tipo de excesso. Márcio. Muito obrigado, Maria Amélia. E aqui terminamos o estudo de O Livro dos Espíritos. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E dando sequência ao nosso programa 34 de 2025, Verdade e Luz, entramos agora no quadro Momento Evangélico, onde estudamos
o livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje temos seu capítulo 12, com o tema Educação no Lar. E como em todas as suas obras, Emmanuel nos traz a reflexão sobre uma frase do Evangelho de Jesus. E hoje ele traz um trecho de João, capítulo 8, versículo 38, e diz assim: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais, humanos, têm de ser os primeiros mentores da criança. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços espiritualmente falando na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Mais uma bela lição de Emmanuel nessa obra Caminho, Verdade e Vida. E aqui nós pedimos para que o Valmir Lima, faça suas reflexões sobre o tema de hoje. Valmir, por favor. Observando, o quanto a doutrina espírita é generosa para conosco, e sabemos que esta é mais uma oferta do Cristo em favor da nossa educação, em favor do nosso desenvolvimento, o quanto que esses espíritos amigos, no caso aqui Emmanuel, busca discorrer das frases de Jesus, dos ditos, até mesmo dos não ditos, porque Jesus ensinava até mesmo não dizendo, diferente de nós que acreditamos que é sempre dizendo que faremos grandes coisas. Então, Emmanuel esclarece, observa que a humanidade na atualidade está preconizando muito a liberdade do homem, para que ele, de certa forma, utilize plenamente os seus instintos e que não guarde, obviamente, nenhum pudor desta sua natureza ainda instintiva animal. De certa forma, levando o homem a pensar que ele não terá consequências, quanto a certas práticas que não são muito harmoniosas com a sua própria natureza. Eu diria até mesmo com a natureza num todo, porque tudo tem consequências quando a gente não alinha nossa condição moral e intelectual para o bem existir. Porque para formar pessoas de bom caráter,
para que a coletividade viva em harmonia, é preciso que certas questões, certas ordens, certas disciplinas sejam estabelecidas, né? E a espiritualidade lembra que de todas as instituições criadas pelo homem, a instituição familiar é aquela de maior longevidade e de melhores condições para o desenvolvimento humano. Então, é justamente no lar, né, que nós vamos aprender certos limites, certos respeitos, vamos aprender a desenvolver certos sentimentos por aqueles que pertencem à nossa coletividade familiar e assim por diante. E aqui, obviamente, né, Emmanuel fala que essa responsabilidade ela é exclusiva, né? Ela não é, diríamos assim, totalmente absoluta, mas ela tem, de certa forma, uma exclusividade no que toca aos mentores, que são os pais e as mães, né? Isso é uma missão dada a Deus, certo? Que ao homem e à mulher, que ele deve criar um ambiente no lar justo, né? Evitar corromper esse meio, né, lar, para que ali a criança não se corrompa, para que ela já aprenda desde cedo os seus deveres para com a família e para com a sociedade. Então, toda invigilância vai gerar insegurança e vai gerar excessos de toda ordem, né? Então, a tarefa doméstica ela é muito grave, muito séria. E aqui o Emmanuel faz uma observação que Deus é pai, né? Até às vezes na fala de paternidade, etc. Às vezes na nossa ignorância a gente chega até de certa forma dar a ideia de Deus masculina, mas o que é Deus, né? O termo paternidade aqui é apenas num jogo de palavras para que a gente compreenda, né, a condição do pai maior. Mas Deus é mãe, Deus é pai, Deus é tudo, né? Dentro das condições que possamos compreender. Então, assim sendo, né, para que nós possamos nos desenvolver com valores o mais elevados possível dentro da nossa condição, saibamos observar os deveres que nos cabem na condição de pais, né? Sem esquecer também dos deveres que nos cabem na condição de filhos, né? Então, aqui a exortação é elevada. Ouçamos as palavras do Cristo. Se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre com advertência. Olha, o filho mal criado será. Então, cuidado, né? Para depois a gente chorar, verter lágrimas de sangue e dizer, nossa, eu não tenho o amor, eu não tenho o respeito que eu gostaria de ter dos meus filhos. Quem não dá, não tem direito de cobrar depois aquilo que ele não ofereceu. Então, se queres realmente um lar, né, equilibrado, aprenda a doar, aprenda a dar e, acima de tudo, ser disciplinado, né? Porque o mundo oferece 1000 portas para a indisciplina. E querer achar que a gente será um gozador da vida material, certo? Esquecendo do sacrifício, né, que nós temos na família é, de certa forma, converter a nossa função de pais na inutilidade, como aqui registra Emmanuel. Márcio. Obrigado, Valmir. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente.
Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E dando sequência aos estudos do programa 34 de 2025, entramos agora no Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estudamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 2. Estamos no capítulo Adoção, item Adoção para preencher espaços. E ela questiona Divaldo: o que dizer das pessoas que adotam para preencher carências pessoais ou para tentar salvar um casamento em dificuldades? E Divaldo Franco responde assim: é válido o bem que se faz, mas a motivação não é nobre, porque é uma tentativa de preencher uma lacuna, o que nem sempre acontece. A pessoa deseja utilizar-se desse ardil para resolver um problema que não quer resolver pelo enfrentamento pessoal. E como um filho sempre nos dá preocupações e trabalho, muitas vezes, quando a adoção se faz por carência afetiva ou por necessidade de melhorar um relacionamento de natureza conjugal, passamos a transferir para a criança as nossas inseguranças e a olhá-la como alguém que não preencheu o vazio existencial nem solucionou a finalidade, nascendo certos sentimentos ambivalentes que alternam momento de amor e momento de ódio. Ademais, ocorre ainda uma coisa muito curiosa, com muitas mães que não tiveram a oportunidade da maternidade biológica. Quando tomam uma criança para a adoção, relaxam da tensão da espera e finalmente conseguem a fecundação, vindo o filho biológico. Nesse momento, passam a ver o outro como um intruso, rejeitando, mesmo inconscientemente, o primeiro, negando-lhe a maternidade. Em realidade, ambos são seus filhos. Aquele que foi buscado por adoção e o mais recente por determinação das leis biológicas. Assim, é necessário que antes da adoção se faça uma reflexão para saber o real motivo pela qual se quer adotar, para evitar arrependimentos tardios. A adoção deve acontecer porque queremos amar, porque em realidade desejamos ser úteis e oferecer algo de bom que temos dentro de nós. Obrigado, Valmir. Obrigado, Maria Amélia. Maria Amélia, por favor, suas reflexões sobre o tema. Eu vou comentar rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando-se, mas tudo se encadeia, né? Começamos lá no texto dos menores abandonados, depois passamos para a educação no lar e agora chegamos aqui na adoção para preencher espaços. E não só a adoção, né? Mesmo quando um casal resolve ter um filho para tentar salvar um casamento, ainda que seja biológico. Então, nunca devemos esquecer que ter um filho, seja adotivo ou biológico, requer responsabilidade. Deus vai nos perguntar: o que fizeste dos filhos que lhes enviei? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Ao decidirmos por um filho, que sejamos responsáveis para não criar menores abandonados pelo mundo afora. Márcio. Obrigado, Maria Amélia. Verdade e Luz. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Luz. E aqui agradecemos a todos que estão conosco, assistindo ou ouvindo a nossa programação, por estarem conosco. E agradecemos também aos nossos amigos Maria Amélia,
Valmir Lima e Gilberto Silva na técnica e também a todos os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os nossos amigos de bancada hoje, que brilhantemente comentaram os temas, Maria Amélia e Valmir Lima, para suas considerações. Maria Amélia, por favor. Bom, mais uma vez, quero agradecer aos nossos amigos, telespectadores e ouvintes que estão conosco, que possamos realmente ter contribuído para a sua compreensão dos temas aqui discutidos. Agradeço aos amigos Márcio, Valmir e Gilberto e agradeço a Deus pela oportunidade do trabalho. Até uma próxima. Valmir Lima, por favor. Agradecemos sempre a Jesus, o divino amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga que nos assiste a mais essa atividade. Obrigado, Márcio Lucas, obrigado, Maria Amélia, obrigado, Gilberto Silva na técnica, obrigado ao amigo ouvinte e telespectador, a todos a gratidão de podermos estar vivenciando as mesmas emoções, de podermos aprender um pouquinho mais com o Evangelho redivivo na codificação kardeciana. Obrigado a todos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.